De onde veio a Bíblia? Como e por quem ela foi formatada? Se Jesus não deixou uma lista de quais livros deveriam ser aceitos, se os apóstolos não deixaram um índice, como o cânon bíblico foi definido? Quem definiu quais livros poderiam estar lá e quais não poderiam? E aí, tudo bem? Você se perguntou alguma vez qual autoridade definiu os livros da Bíblia? Como que ela foi formada? Muitos acreditam que a Igreja Católica montou a lista às pressas somente para bater de frente com a Reforma Protestante. Será que é isso mesmo? Será que essa lista só foi definida no século XVI? E é para isso que serve o Altiora: apresentar as explicações que embasam nossas crenças. Se o catolicismo não tivesse bases históricas e racionais tão sólidas, buscar essas validações apenas nos afastaria da nossa religião. O Altiora existe para que todos os católicos e não católicos possam conhecer todo o embasamento racional da maior religião do planeta. Se você gosta do Altiora, curta, comente e compartilhe. A sua ajuda faz toda a diferença para a gente. Mas então, de onde veio a Bíblia? A escrita começou para os hebreus apenas na época do Êxodo. Tudo antes disso foi mantido por tradição oral, ou seja, passagem oral de informação de uma pessoa para outra. A palavra tradição vem do latim tradere, que significa passar para frente. A passagem da tradição oralmente funcionava muito bem, e por isso que levou tanto tempo para a escrita realmente pegar. Isso significa que antes de Deus inspirar as escrituras, antes do primeiro autor bíblico começar a escrever, Deus usou e guiou as tradições do povo por longos anos. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateucos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os estudiosos, em geral, acreditam que eles foram publicados mais ou menos ao mesmo tempo. Historicamente, a crença mais comum, mas que ainda é questionada, é que Moisés escreveu os 5 em torno de 1200 a.C. Eles terminam com a morte de Moisés e, na sequência, vários livros contam o que aconteceu depois, nesses 1000 anos antes de Cristo. Os livros do Antigo Testamento são divididos em protocanônicos e deuterocanônicos. O termo cânon vem do grego e significa regra. Protocanônicos vem de primeiro, em grego, ou seja, os primeiros livros que foram aceitos como pertencentes às Escrituras, e deuterocanônicos vem de segundo, sendo então os livros que foram aceitos apenas em um momento posterior. No primeiro século depois de Cristo, no começo da era cristã, as Escrituras eram compostas apenas pelo nosso atual Antigo Testamento, já que o Novo Testamento ainda não estava escrito ou compilado, validado. Nesse período, tinham pelo menos 5 grandes tradições divergentes com relação a quais livros eram e quais não eram escrituras. Tinham samaritanos, saduceus, fariseus, essênios e septuagintos. Isso significa que no início do cristianismo, nem o cânon do Antigo Testamento estava definido. Com relação aos livros do Novo Testamento, os estudiosos consideram que foram escritos entre 50 e 90 depois de Cristo. Conforme o número de cristãos crescia, aumentava também o número de escritos cristãos, o que demandava que a igreja de alguma forma discernisse quais tinham verdadeira autoridade e quais eram prejudiciais. Como o princípio que guiou os cristãos era o próprio Jesus Cristo, a pergunta ficou sendo quais livros ele consideraria válidos. Como seu ministério era apoiado no cumprimento de profecias de livros do Antigo Testamento, esses deveriam fazer parte da Escritura. Como Cristo não tinha deixado uma lista de quais deviam ser considerados, a igreja acabou se voltando aos apóstolos e seus ensinamentos. Considerando que os apóstolos em geral usavam nos seus escritos a tradução grega Septuaginta, os cristãos adotaram então naturalmente a tradição Septuaginta do Antigo Testamento, que na verdade não possuía uma fronteira exata, mas era um pouco nebulosa com relação à inclusão ou exclusão de alguns livros. A igreja também considerou que os escritos dos apóstolos e dos que eles confiavam poderiam ser reconhecidos como escritura. Isso permitiu, por exemplo, que Marcos e Lucas entrassem nos evangelhos, mesmo não sendo apóstolos. O caminho, no entanto, para mais ampla seleção de quais outros livros entrariam ou não no Novo Testamento se apoiou na tradição.
Como as cópias dos textos cristãos não eram baratas e não era de fácil acesso a todo mundo, a comunidade cristã dependia que os livros fossem lidos na igreja. Justino Mártir, por exemplo, no ano 150 d.C., cita a leitura da Memória dos Apóstolos e os Escritos dos Profetas. A tradição espalhou tão rapidamente alguns livros, os proto-canônicos, como o Evangelho de Mateus e as Cartas aos Romanos, por exemplo, que eles nunca entraram numa discussão sobre pertencer ou não ao cânon. Outros, no entanto, os deuterocanônicos, não maturaram de forma tão intensa por serem pequenos ou talvez escritos mais tarde e acabaram dividindo opiniões, como por exemplo a Carta aos Hebreus e o livro do Apocalipse. A seleção de livros se apoiou na tradição de quais livros eram tradicionalmente lidos nas igrejas. Se um texto não fazia parte da tradição, ou seja, se não tinha igrejas que atestassem a sua autenticidade, que estivessem lendo em suas liturgias, esses livros eram excluídos. O proto-evangelho de Tiago e os Atos de São Paulo são exemplos que foram cortados pela falta da tradição. Conforme era guiada pelo Espírito Santo, a Igreja Católica foi especificando cada vez melhor as fronteiras da lista canônica. No começo dos anos 300, o bispo Eusébio de Cesareia escreveu a famosa obra História Eclesiástica, onde ele registra todos os livros já aceitos no Novo Testamento e os que naquele momento estavam em disputa, já chegando quase que exatamente na lista que a gente tem hoje. Em 382 d.C., o Papa Dámaso I realizou um concílio em Roma e discutiu o cânon bíblico, listando todos os livros aceitos no Antigo e no Novo Testamento. Tirando o livro de Baruque, que era em geral tratado como parte do livro de Jeremias, a lista final foi exatamente igual à que a gente tem hoje na nossa Bíblia. Essa lista foi endossada por vários concílios em 393, 397, 419 d.C. e reafirmada pelo Papa Inocêncio I no ano de 405. Como nenhum desses decretos foi feito de forma infalível, era possível encontrar alguns que questionavam ou até negavam a canonicidade de alguns dos livros da lista. A definição infalível da Igreja veio apenas no Concílio de Trento, em 1546. E aí surge a pergunta: por que essa declaração infalível foi feita tão tarde, se essa lista já tinha sido definida séculos antes? Porque até aquele momento não havia sido necessário, por nunca ter tido nenhum ataque generalizado à canonicidade dos livros. Os principais posicionamentos definitivos da Igreja, e não apenas definição do cânon bíblico, foram sempre realizados buscando resolver alguma disputa relevante da comunidade cristã naquele momento. Foi Martinho Lutero, na Reforma Protestante, que incitou pela primeira vez uma real disputa sobre a lista dos livros da Bíblia. Na busca por conciliar a sua posição controversa da sola Escritura, com passagens bíblicas que contrariavam outras ideias suas, Lutero rejeitou a autoridade dos deuterocanônicos do Antigo Testamento e no Novo Testamento, da Carta aos Hebreus, de Tiago, Judite e do Apocalipse. Os protestantes não tiveram coragem de ir tão longe a ponto de questionar os livros do Novo Testamento, mas decidiram rejeitar os deuterocanônicos do Antigo Testamento, referindo-se hoje a esses como apócrifos. A Reforma Protestante trouxe então a disputa relevante que agilizou o movimento da declaração infalível do cânon bíblico. Como foi definida então a Bíblia que a gente tem hoje? A tradição teve papel essencial, primeiro através do povo de Israel, depois através da comunidade cristã. O Antigo Testamento foi definido tendo como base a tradição Septuaginta. O Novo Testamento veio a partir da tradição espalhada pelas igrejas que liam as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas. A Igreja Católica começou a definir o cânon bíblico no início do século 300 d.C. Até o início do século 400, 3 concílios e 2 papas já haviam solidificado o que tinha real autoridade para ser considerado Escritura. Em 1546, a Igreja se pronunciou de forma infalível apenas para concluir de forma definitiva o cânon que já era utilizado há mais de 1000 anos, visando proteger as Escrituras do movimento protestante. Qual autoridade definiu então os livros da Bíblia? O magistério da Igreja Católica. E como foram definidos? Pela tradição católica.